Salve, salve meus amigos, um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês. Bom dia para todos nós nessa manhã de quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. A gente vai atualizar vocês em relação ao mercado da bola envolvendo o Vasco, muitos nomes que foram ventilados. A gente vai tomando conhecimento que não tem negociação nenhuma. Outros nomes começam a circular nos bastidores do nosso clube. A gente vai falar também sobre a situação envolvendo o Thiago Mendes, a renovação de contrato de Léo Jardim. Parece que agora vai, né? O Vasco que teria aí sondado a situação do lateral direito Mike do Palmeiras. Vamos falar sobre Vasco da Gama e Botafogo, sobre Luiz Gustavo, que ainda pode deixar o Cruz Maltino, Felipe Coutinho, que também está muito encaminhado para renovar o seu contrato com o Vasco que recebeu um sinal verde vindo lá da Bélgica para ir adiante com as negociações envolvendo o Alan Minda. Então a gente vai abordar essas situações, é claro, além da gente falar do amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers, sobre o Campeonato Brasileiro Vasco da Gama e Botafogo, e vamos falar também sobre uma situação delicada, né, um problema pessoal na vida do Lloyd Augusto, jogador do nosso Gigante da Colina. Então, meus amigos, já vou pedindo para você deixar o famoso gostei, se inscrever no canal caso você ainda não é inscrito, dar essa força aqui para o amigo de vocês. Então logo de cara que Deus me abençoe, te abençoe, nos abençoe, nosso Senhor Jesus, respeitando sempre a sua fé, a sua crença e religião, tá meus amigos? Nessa manhã de quinta-feira, já vou pedir para você ficar ligadinho até o final então deste vídeo que está começando mais um Madruga Vasco. É isso aí, meus amigos, bom dia e alegria. Galera, agora, antes da gente começar a falar de renovação de contrato, de jogador que o Vasco está buscando no mercado nessa janela de transferências, vamos falar de uma coisa bastante delicada aqui, tá, gente? Uma nota triste que o nosso jogador, atacante de lado de campo, angolano naturalizado português, Lloyd Augusto, chegou ao Vasco há poucos meses, ainda não se encaixou, é bem verdade, no nosso plantel. Mas dessa vez a gente vai falar do extra-campo, porque o Lloyd Augusto foi liberado dos treinamentos nos próximos dias pela diretoria do Vasco da Gama, porque a sua querida mãe, a mãe de Lloyd Augusto, sofreu um AVC, tá, gente? Um acidente vascular cerebral, algo muito sério. Então o Lloyd Augusto viajou para Angola para ficar perto de sua família, ali perto de sua mamãe, que teve esse AVC. Né? Então fica o registro aí, a gente vai estar aqui, né, pedindo para Deus para que guarde, né, e livre a mãe do Lloyd Augusto de todo o mal e conforte também os familiares do jogador, que, repito, foi liberado pelo Vasco da Gama dos treinamentos para viajar até Angola para ficar pertinho da sua família, especificamente de sua mamãe. Meus amigos, agora se tratando de Vasco da Gama e Botafogo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro 2025. A CBF confirmou essa partida para o próximo dia 12 desse mês de julho. Esse jogo que está marcado para acontecer no Mané Garrincha às 18h30. Então, marcado e confirmado pela CBF. Vasco e Botafogo no próximo dia 12. Lá em Brasília, no Mané Garrincha, às 18h30. Existe ainda uma possibilidade que o Botafogo possa tentar remarcar esse jogo. Alguns jogadores do Alvinegro aqui do Rio, rival do nosso Vasco, estão de férias. Mas, ao que parece, até este momento, né, esse jogo deve ser, sim, realizado no próximo dia 12. Tá? Já está tudo marcado pela Confederação Brasileira de Futebol. Esse clássico carioca que vai acontecer lá em Brasília, no Distrito Federal, entre Vasco da Gama e Botafogo. Se tratando do amistoso entre o nosso Vasco e o Montevideo Wanderers, que acontece no próximo sábado, conhecido também como dia 5,
O Vasco entra em campo lá em Natal, diretamente da Arena das Dunas, às 5 horas da tarde, para enfrentar o Montevideo Wanderers, clube lá do futebol uruguaio. Um jogo amistoso, um jogo festivo, um jogo ali para as equipes fazerem ali esse início de segundo turno ou intertemporada dentro da temporada 2025. Os nossos jogadores, nosso elenco segue se preparando, segue trabalhando no CT Moacir Barbosa, visando, é claro, esse jogo amistoso, mas é claro, focados, né, no jogo contra o Botafogo e também no jogo muito importante no final do mês contra o Independiente del Valle, que deve acontecer em Quito, lá no Equador. Então, por hora, o Vasco entra em campo no próximo sábado, às 5 da tarde, com transmissão do Premier pela TV fechada ou no YouTube, no canal Goat. Isso mesmo, o canal Goat, que ano passado falou um monte de besteira do Vasco da Gama. Parece que eles vestiram a sandalinha da humildade, estão aí mais humildes, estão até chamando o Vasco de Vascão, né? Então vai ser transmitido no canal Goat, no YouTube, para você assistir de graça, 0800 no canal Goat, ou também no Premier, esse amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers. Meus amigos, agora vamos falar um pouco do mercado da bola. Eu quero falar com vocês sobre o lateral direito Mike. Por quê? Hoje o Vasco tem o Paulo Henrique, que é o titular da posição para lateral direita, e temos também o Puma Rodrigues, que é ali o seu reserva imediato, chegou no Vasco a peso de ouro, com status de titular. O Paulo Henrique já chegou para compor elenco, né? E a coisa se inverteu. O Paulo Henrique hoje é uma peça indispensável no setor do lado direito do Vasco da Gama, e o Puma Rodrigues não consegue se firmar na nossa equipe. Com a bola no pé, o Puma Rodrigues tem qualidade, avança, busca finalização, faz uma dobradinha pelo lado direito. O problema do Puma Rodrigues é sem a bola, né? O Paulo Henrique também tem as suas falhas, mas falha menos ali sem a bola, no caso, no momento defensivo. Com isso, o Paulo Henrique se consolidou na posição. Além do Paulo Henrique e do Puma Rodrigues, o Vasco tem também aí o garoto da nossa base, o Paulinho, né? Ótimo jogador, Paulo Ricardo, né? Lateral direito também. Com isso, o Puma Rodrigues, que está sempre sendo convocado para a seleção uruguaia, ele quer jogar a Copa do Mundo ano que vem, né? Lá nos Estados Unidos, México e Canadá, uma Copa do Mundo histórica. Ele quer, claro, vestir a camisa da seleção celeste na próxima Copa do Mundo. E uma vez que o Puma Rodrigues, estando aqui no Vasco, sem estar jogando, ele já vem sendo convocado muitas das vezes para a seleção do Uruguai, o Puma Rodrigues entende que se ele conseguir então um contrato com alguma outra equipe, ainda que seja por empréstimo, isso vai dar mais vitrine a ele, podendo garantir uma vaga para o jogador no próximo Mundial de Seleções, a Copa do Mundo, do ano que vem. Com isso, o Palmeiras já fez sondagem, já pesquisou a situação do Pumita, tempo de contrato, salário, coisa e tal, histórico de lesão, idade, toda aquela coisa. Entre outras situações, o Nacional lá do Uruguai também já sondou, o Nacional tem o interesse em repatriar o Puma Rodrigues, né? Então a gente vai ficando nesse banho-maria, nesse stand-by, aguardando para ver o que é que vai acontecer. Neste meio tempo, a gente toma conhecimento na noite de ontem, muita burburinho em rede social, de que o Vasco teria sondado o lateral direito do Palmeiras, o Mike. Né? O Mike lá no Palmeiras está com o contrato terminando, não foi procurado pela diretoria alviverde para a renovação de contrato ainda, de forma oficial. Com isso começa a ficar meio que flutuando no mercado o nome do jogador. E o Vasco da Gama teria também sondado, né? Situação aí contratual do lateral direito Mike. Se é verdade ou não essa sondagem, a gente vai tomar conhecimento nos próximos dias. Fato é que para ir atrás do Mike, que não é mau jogador, só se de fato o Puma deixar o Vasco, né? Ou por empréstimo ou for para outro clube, porque do contrário não vejo sinceramente motivo para a gente ir atrás do Mike com o Paulo Henrique, com o Puma e o menino aqui, o Paulo Ricardo, né? O cria da base do Vasco da Gama. Então fica o registro, essa suposta sondagem do Vasco aí pelo lateral direito Mike do Palmeiras. Se tratando do meio-campista camisa 8 brasileiro Thiago Mendes,
revelado na base do Goiás, passagem aí muito bem sucedida, não, boa passagem, vai, reformulando, lá no São Paulo Futebol Clube, depois boa passagem no Lille da França e uma ótima passagem no Lyon, também da França. Estava jogando até poucos dias atrás no Al Rayyan, lá do futebol dos Emirados Árabes. Thiago Mendes já queria voltar a jogar no Brasil. O Vasco busca um volante no mercado e as tratativas avançaram e avançaram muito. Estamos aí por detalhes para que o Vasco anuncie a contratação do Thiago Mendes, que tem 33 anos. Tá, meus amigos? Ele está chegando no Vasco, se ele pintar mesmo, a custo zero, de graça. O contrato dele com o Al Rayyan se encerrou e não foi renovado porque ele queria voltar aqui para o futebol brasileiro. E o Vasco logo de imediato foi ao mercado e iniciou as tratativas. Vamos aguardar. A expectativa de nós torcedores e até mesmo da diretoria é de que até o próximo fim de semana ou antes já haja um desfecho em relação a essa situação do Thiago Mendes. Embora a janela ainda não está aberta oficialmente, vamos ficar ligado, vamos ficar de olho aí nessa situação muito perto de ser sacramentada. Vasco negociando ali salário, tempo de contrato, coisas ali mais entre jogador e clube mesmo. Mas no geral tá tudo, parece que bem encaminhado, tá, gente? Se tratando do nosso zagueiro Luiz Gustavo, foi procurado por clube lá do Emirado Árabe, né, o Shabab Al Ahly, e a proposta do Shabab Ali foi de 3 milhões de euros, 18, 19 milhões de reais. O Vasco não aceitou. O Vasco quer pelo menos o dobro para começar a conversar. Mediante essa situação, a gente toma conhecimento que parece que outros times também do mundo árabe estão de olho, estão monitorando a situação do Luiz Gustavo. E olha, o Vasco só deve buscar zagueiro no mercado se de fato Luiz Gustavo ou algum outro jogador da nossa defesa deixar o clube. Tá? Ou se aparecer uma oportunidade muito boa de mercado, porque do contrário, hoje a prioridade do Vasco é fechar com esse meio campo que a gente está negociando com o Thiago Mendes, é trazer um homem pro lado esquerdo do ataque, um ponta esquerda, né, e tentar trazer aí mais um meia atacante, né, e um homem ali de área, né. Vamos ficar ligado nessa situação então do Luiz Gustavo, que permanece por enquanto, mas pode ser que deixe o Vasco. Vamos ficar ligado nisso aí. Léo Jardim, Vasco e o empresário dele chegaram ao denominador comum. Tá tudo engatilhado. O Benfica chegou a sondar a situação do goleiro, mas deu com a cara na porta, tá? E a princípio deve ser uma renovação, podendo chegar até 2030, entre Vasco da Gama e o arqueiro, o goleiro Léo Jardim. Então, estamos chegando no fim dessa novela, né? Tomara que chegue mesmo no fim dessa novela. Felipe Coutinho, eu quero reformular, eu quero pedir desculpa para você, torcedor do Vasco. Eu falei alguns dias atrás que a dívida do Aston Villa com o Coutinho era de 20 milhões de euros, eu que confundi totalmente na batatinha, tá? A dívida do Aston Villa com o Felipe Coutinho está na casa de 24 a 25 milhões de reais, que na verdade é um pouco mais de 4 milhões de euros. Essa é a dívida do Aston Villa com o Felipe Coutinho. Existe uma conversa entre o Kia, o empresário do Coutinho, e a diretoria do clube inglês por uma rescisão. Mas o Aston Villa está endossando o caldo, quer rescindir, mas não quer pagar. O Coutinho quer rescindir, mas parece que quer parte do valor. Não sei como é que é exatamente essa situação. Parece que o entrave neste momento para a rescisão de contrato sair seria abrir mão ali de parte dos valores ou do valor integral que teria a receber do Aston Villa o nosso Felipe Coutinho. A gente não sabe bem ao certo se é isso, mas é o burburinho que está rolando na mídia, que falta mesmo chegar a esse acordo. Coutinho e Aston Villa por esse valor da multa, por esse valor que o clube deve ao Felipe Coutinho, para quem sabe chegarem aí a esse acordo para rescindir o contrato. O Vasco espera ansiosamente para anunciar, né, o contrato em definitivo do Felipe Coutinho. Caso a rescisão não aconteça entre o Coutinho e o Aston Villa, provavelmente o Vasco deve fazer um novo contrato de empréstimo
junto ao clube inglês. Mas a intenção de praticamente todas as partes é que esse contrato já termine nas próximos dias, próximas semanas. Vamos ficar ligado nessa situação. A gente tomou conhecimento também, meus amigos, uma informação que veio lá da Bélgica. Parece que o empresário do jogador Alan Minda, equatoriano, de 22 para 23 anos, sinalizou que o Bruges da Bélgica pode liberar o jogador, tá? O empresário dele tem interesse em colocar o Alan Minda aqui no futebol sul-americano, tá? E o Bruges da Bélgica pode vir a emprestar o jogador. No caso, seria um empréstimo para o Vasco como uma opção de compra. Tá? O Alan Minda vem sendo mapeado, aí o nome dele chegou até a mesa da diretoria do Vasco da Gama. A Admar Lopes está trabalhando aí, mapeando vários nomes, por isso que quase todos os dias surgem nomes diferentes aí no mercado do Vasco. Nomes que muitas das vezes não tem nada a ver com o Vasco, mas que surgem ligados ao Vasco, porque é o trabalho dos empresários ficarem jogando na mídia. Até porque os empresários já conhecem o perfil do Admar Lopes, então já estão soltando na mídia nomes de alguns jogadores que possam chamar a atenção do nosso diretor de futebol, que trabalha e trabalha muito e vem sendo até mesmo elogiado o Admar Lopes por sua postura, né? Vem sendo elogiado por ser um profissional sério, bastante correto nessa parte de buscar jogadores, atletas no mercado da bola. Então, o Vasco recebeu um sinal verde aí na situação do Alan Minda. Se leva a situação adiante ou não, vai depender do nosso Admar Lopes, do Pedrinho, da diretoria do Vasco da Gama. Então vamos aguardar. Neste momento, muito próximo do acerto, Thiago Mendes. Próximo de renovar contrato, Felipe Coutinho e Léo Jardim. Possibilidade de Luiz Gustavo deixar o Vasco nessa janela. Sondagens pelo atacante Ryan. Sondagens também pelo nosso lateral direito Puma Rodrigues e também Juan Esforza, o nosso meio-campista. E o Vasco no mercado buscando jogadores, né, para poder rechear o nosso elenco, qualificar mais a nossa equipe, para a gente de repente termos aí ponta direita, ponta esquerda, homem mais centralizado, jogador de meio campo, de criação e também de ataque. E se a oportunidade acontecer, né, é claro que o Vasco deve buscar também zagueiro. Então, neste momento, são essas as informações que eu tinha para trazer para vocês do nosso gigante da colina, sem muita volta, sem muita história, sem mimimi, direto e reto mesmo ao que nos interessa, né, que é para falar para vocês aí do noticiário esportivo do Vasco. Eu estou ansioso, muito nome sendo ventilado. Eu não estou nem dando tanta opinião, porque agora vão falar de 200 nomes e vão chegar a 3, 4 aqui no Vasco, se chegarem, né? Então vamos esperar. O primeiro deles é o Thiago Mendes. Eu gosto do nome, é um jogador que se cuida, tem qualidade, sabe sair jogando, marca. Gosto do nome do jogador, tá? E vamos aguardar, né, o que o Vasco vai fazer. Muito vai se passar também se o Vasco conseguir vender algum jogador agora. Por exemplo, se o Vasco leva adiante a situação envolvendo o Brian Rodrigues, que não tem negociação nenhuma aberta. Trouxe para vocês esses dias aqui, informação que a gente pega aí na rede social, mas na verdade o América do México negou, falou que não tem negociação aberta com o Vasco hoje. Então o que tem de aberto com o Vasco hoje é do ano passado e do começo desse ano com o América do México em relação ao Brian Rodrigues. O que falta, Álvaro, para o Brian Rodrigues entrar na pauta do Vasco? O Vasco para arrumar a grana, gente. Se o Vasco vender algum jogador, provavelmente pega o telefone e liga lá para o México para tentar trazer o Brian Rodrigues. É o que está travando essa situação aí. E paralelo a essa situação, o Vasco busca outros nomes no mercado que possam vir a chegar aqui, ou a custo zero por empréstimo, ou numa composição, ou de repentemente um valor mais baixo, um jogador promissor, uma oportunidade de mercado. Então vamos aguardar o Vasco trabalhando, buscando jogadores e a gente aqui em cima analisando e também trazendo para vocês as atualizações do nosso gigante da colina. Estou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, um abraço para todos vocês, ótima quinta-feira e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e valeu, Vasco!